Boa tarde, primeiro ano. Estamos aqui para mais uma aula, desta vez aula de geografia. Por isso eu peço que vocês peguem aí o livro de geografia, o estojo, deixe logo tudo pertinho de você, para não ter que ficar levantando toda hora, tá bom? O tema da nossa aula de hoje é nossa moradia. Moradia é o lugar onde as pessoas vivem, onde elas habitam, onde elas moram com sua família, ou até mesmo sozinhos. E aqui eu fiz o desenho de um tipo de moradia. Aqui tem uma casa com um muro, uma árvore. E aí eu vou pedir para você fazer o desenho aí da sua casa, tá bom? Quero que você faça o desenho da sua casa, bem bonito, pinte bem bonito, e depois coloque lá no nosso grupo pra gente olhar os diferentes tipos de casa, tá bom? Eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Então hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de moradia que existem. Você já percebeu que você vai na sua casa, ela é de um jeito. Você vai na casa da sua avó, é de outro jeito. Vai na casa de um coleguinha, já é de outro jeito. Porque existem diferentes tipos de casa. Tanto o formato da casa, quanto o material que a casa é feita. Porque as casas, as moradias, elas atendem à necessidade daquela família. Tá? Então vamos falar sobre isso hoje. Então eu quero que você coloque aí na página 39 do seu livro, onde vai falar os diferentes tipos de moradia. Então, gente, como nós falamos ainda há pouco, existem diferentes tipos de casa. A casa que nós moramos, que são casas feitas de tijolos, elas são chamadas de casa de alvenaria. A maior parte das casas que nós vemos aqui na cidade são de alvenaria, mas esse não é o único tipo de casa que existe, tá bom? E hoje eu vou apresentar aqui alguns tipos de casas diferentes que existem. Começando pela oca. Você já deve ter ouvido falar, né? A oca é a moradia dos indígenas, tá? Ela é diferente da nossa casa. Ela não é feita de tijolos e cimento. Ela é feita de palha e varas de madeira, tá? É a oca, a moradia dos indígenas. É típica dos indígenas. Também existem as casas de taipa ou pau a pique. As casas de taipa ou pau a pique são aquelas que são feitas de madeira ou barro. Elas não são feitas de tijolos. Aqui na cidade nós também podemos ver algumas casas de pau a pique, ou também chamamos de casa de taipa, tá? Então elas são feitas de barro ou de madeira. Elas não são feitas de tijolos. Outro tipo de moradia são as palafitas. As palafitas também são feitas de madeira. E elas têm uma característica diferente porque elas ficam sobre a água. Elas são casas que ficam sobre a água, por isso elas têm umas varas de sustentação e ficam mais altas. São as casas chamadas de palafita. Outro tipo de residência de casas é o iglu. O iglu são as casas próprias das regiões geladas e elas são feitas de gelo. Você já deve ter visto aí nos desenhos, nos filmes, né? São os iglus. Casas, elas são próprias lá para o lugar onde tem gelo. Porque já imaginou uma casa, um iglu feito aqui em São Luís do Maranhão? Não ia dar certo, né, gente? Porque é muito quente, então ela ia congelar, ela ia desgelar, ia derreter super rápido. E lá, como é gelado, eles podem construir com gelo e ela consegue durar, porque mantém a temperatura, tá bom? Outro tipo de casa é o barraco. Você já deve ter ouvido falar no barraco, né? Que ela é uma moradia encontrada nas comunidades carentes. Por que é nas comunidades carentes? Porque ela é feita com pedaços de material. Essas pessoas vão aproveitar os materiais que elas vão encontrar para construir a casa delas. São os barracos. Então tem tábuas, tem folhas de zinco, às vezes eles usam caixotes, os materiais que eles encontrarem para construir as suas casas. Então são casas de pessoas mais carentes, pessoas que têm mais necessidade. E também existem os prédios de apartamento, que hoje em dia estão cada vez mais comuns, né? Como a cidade já está bem lotada, já não tem mais tanto espaço para construir casas, então a tendência é construir casas para cima, fazendo prédios. Eu, por exemplo, moro em um apartamento, um prédio, né, que são vários andares e tem muitas famílias morando por andar. E você, qual é o tipo de casa que você mora? Manda pra gente lá no grupo qual é o seu tipo de casa, desse que nós estudamos aqui.
tá bom? A sua casa é uma casa de alvenaria? Você mora num prédio? Você mora em qual tipo de casa? Nós apresentamos várias aqui. Quero que você coloque lá no grupo qual é o tipo de moradia em que você mora, em que você habita, tá certo? Então hoje nós estamos aprendendo que existem diferentes tipos de casa. E apesar de ser um direito que todas as pessoas têm lá na Constituição, o direito de ter uma casa, de ter uma moradia, existem pessoas que infelizmente não têm casas. Pessoas que moram na rua, que se abrigam onde dá para ficar. Isso é muito triste, não é, pessoal? Nós precisamos sempre lembrar que nós somos muito abençoados por ter um lugar para morar, independente de como seja a nossa casa. Às vezes nós olhamos nossa casa e queremos que ela tenha mais coisas. Ah, eu queria ter um quarto só para mim. Ah, eu queria que na minha casa tivesse um ar-condicionado. Ah, eu queria morar numa casa maior. Ah, eu queria morar em outro bairro. Mas às vezes nós temos que parar e olhar o quanto nós já temos. Porque independente do tipo de casa que nós temos, nós somos muito privilegiados porque nós temos uma moradia, nós temos onde viver. Existem pessoas que não têm. E por essas pessoas, nós temos que não somente orar, mas também agir. De que forma, tia? Lembrando que nós somos cidadãos éticos. Nós mudamos essas realidades através do nosso comportamento. Logo, vocês serão adultos e precisarão lembrar dessas pessoas. Não só para ajudá-las no dia a dia, mas também quando vocês forem tomar decisões cidadãs. Como, por exemplo, na hora do voto. Certo? Então, esses assuntos que nós estamos estudando aqui, eles não são só para hoje. São para a vida toda de vocês. Tá bom? Então, lembrando, existem diferentes tipos de moradia. Que elas podem estar relacionadas tanto ao lugar onde nós vivemos, a região, ao clima, quanto em relação à nossa situação socioeconômica, a nossa situação econômica, quanto dinheiro nós temos. Geralmente é uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem uma casa muito grande, uma casa muito bonita, cheia de diferentes tipos de materiais mais caros, né? Então as moradias, elas vão mudando de acordo com a situação da pessoa, a situação cultural, por exemplo. Os indígenas, eles têm uma casa que é relacionada à cultura deles, né? Então também varia de relação à cultura, em relação à questão financeira, em relação também ao clima em que ela mora. Nós falamos, por exemplo, do iglu, né? Que não pode ser utilizado em qualquer lugar, tem que ser nas regiões geladas. E aí eu quero trazer para vocês uma outra reflexão em relação às casas. Geralmente, crianças, talvez você já tenha até feito isso. Quando nós vamos desenhar uma casa, geralmente a gente desenha a casa mais ou menos assim. Deixa eu ver se vocês fazem isso também, ou se era só eu que fazia isso. A gente desenha a casa, né? Aí faz o telhado assim, bem alto. Faz aqui a janela e a porta de vidro. E a gente, às vezes, coloca bem aqui uma chaminé. Vocês já desenharam uma casa assim, crianças? Sabe, antes, quando eu era menor, eu desenhava a casa assim. Será que essa casa a gente encontra, esse tipo de casa, aqui em São Luís do Maranhão? Vamos pensar um pouco, será? Tem algumas coisas, algumas características nessa casa que não são características da região em que nós moramos. Por exemplo, a chaminé. Por que as casas aqui de São Luís não têm chaminé, crianças? Por que será? Vamos pensar. Nas casas lá dos Estados Unidos, por exemplo, e de outros países europeus, nós temos essa chaminé. Por quê? Porque lá tem as estações do ano bem definidas. E quando chegam os períodos em que o tempo fica mais frio, eles precisam, alguns deles fazem isso, outros já têm aquecedores elétricos, né? Eles colocam lenha para queimar e a casa fica mais quente. E aí essa chaminé serve para sair a fumaça dessa lenha, dessa madeira que está queimando. É por isso que nós não temos chaminé aqui em São Luís do Maranhão. Porque nós não precisamos queimar lenha para ficar mais quente, porque aqui já é quente bastante, né?
Na verdade, o que nós fazemos aqui é quando podemos, temos ar-condicionado para ficar mais frio, mais amena a temperatura, não é verdade? Então, quando nós formos desenhar a nossa casa, nós não vamos desenhar chaminé, porque a nossa casa não tem chaminé. Ah, tia, mas se eu quiser desenhar uma casa qualquer, eu posso fazer uma chaminé? Posso, mas eu tenho que entender que essa chaminé, esse tipo de casa, é própria de lugares frios também. Lugares que tem a estação lá do inverno, né? Onde fica mais frio. Esse telhado super alto também, bem pontudo, vocês estão vendo? Aqui na nossa região, aqui em São Luís do Maranhão, nossa cidade, nós temos esses telhados tão altos assim? Não. É alto, mas não tão alto. Não tão inclinado assim. Aqui também é próprio de regiões de lugares frios, onde neva. Então eles colocam assim nesse formato assim, bem inclinado, que é para a neve cair, para não pesar no telhado e o telhado vir a quebrar no futuro. Então vocês estão vendo como o desenho da casa tem muito a ver com o lugar onde a casa está, o país, a região. Então por isso que eu pedi para você desenhar sua casa e mandar aqui no nosso grupo, que eu quero ver como é que é a sua casa. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho a aula de hoje, que existem diferentes tipos de casa, feitos de diferentes tipos de material, tá certo? E agora vocês vão aí responder as páginas 40 até a página 42, tá? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só me chamar no grupo. Beijo e até a próxima aula!